Agora a tatuagem, eu quero saber um benefício. Pastor, a sua barba está bem aparada. Qual é o benefício disso? Eu tenho uma boa aparência. Então, higiene pessoal. Aparência. Higiene pessoal. Aparência. Aparência é uma coisa, exibicionismo é outra. E aí, tatuagem? Isso é contra, a favor, é pecado, não é? No Fazendo do Corinthians. aí nós estamos de acordo, então. Estamos de acordo. Boa. Pecado. Esse tipo de pergunta, pastor César, ela não dá pra ter uma resposta assim objetiva e clara. Se alguém perguntar assim, adultério é pecado? Sim, pecado, acabou, pronto, acabou o assunto. Tatuagem é pecado? Vamos entender um pouquinho o que é o pecado, né? O pecado, todo mundo sabe a definição clássica, que é errar o alvo, né? É não atingir o objetivo, a meta. Primeiro, eu diria que não é um pecado contra Deus, embora vá ofender Deus pelo amor que ele tem a nós. Então, isso seria... Mas você vai ofender Deus, aí já é pecado. Então. Pelo amor que tem a nós. Mas diretamente, objetivamente, é um pecado contra si mesmo. Ok. Pastor Roger, e aí? Tatuagem é pecado? Como é que você se posiciona? Não vejo tatuagem como pecado. Não sei se convém. Aí eu tô junto com o pastor nessa. Não sei se convém, mas não posso dizer que é pecado. E já me permitam, com muita humildade, muito respeito, um contraponto já. Não acredito que a tatuagem ofenda a Deus, a não ser que sejam tatuagens feitas com adoração a outros deuses. A gente tem analogias a isso, a qualquer outra doutrina que fira o Senhor. Aí sim é ofensa. Agora, a tatuagem em si eu não vejo como pecado. A Bíblia diz em Romanos 14:14 que nada por si só é imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Então, claro, se você fazer uma tatuagem que ofenda a Deus, assim como qualquer outra coisa que você faça que ofenda a Deus, o pecado está na ofensa e não em si na tatuagem. Tem outros textos para falar sobre isso. Se a gente for nessa argumentação de que se não ofende a Deus não é pecado, e então a gente não pode argumentar assim, não. Então o arguile, vamos usar arguile, porque a gente pode falar sobre isso, pastor, quiser. Só é impuro para quem for impuro, porque não está escrito que não pode. Mas aí é vício, né? Não está escrito de vício também, está dizendo mau hábito. E a tatuagem pode ser encarada como mau hábito, um hábito de exibicionismo, por exemplo. Concordo. Aí é o que eu quero trabalhar, que eu só fiz a introdução. A intenção pelo qual por trás da tatuagem. Agora, não posso dizer que o escrito na pele é o pecado. Eu tenho alguns textos que o próprio Jesus faz uma analogia, quer literal ou quer análogo, sobre tatuagem. Ele mesmo vai escrever no nosso corpo. Isso é referência a Apocalipse 3. A gente pode ler aqui, isso eu usar mais pra frente. Apocalipse 19. Então, o escrito, é isso que eu quero debater hoje. Não é pecado, e sim o conteúdo, o porquê. Quando o jovem me pergunta, pastor, eu posso fazer tatuagem? Eu sempre respondo, pastor, com outra pergunta. Por que você quer fazer tatuagem? Qual é o objetivo, a centralidade do seu querer nessa tatuagem? Por trás disso, o que tem? Podemos conversar? Aí a gente identifica se ali ele está ofendendo, pecando a Deus, querendo viver uma moda, um modismo. Aí isso eu também seria contra. Vamos fazer um ping-pong, se o César por permite? Favor. À vontade. Vamos fazer um ping-pong? Por favor, tô aqui pra aprender também. Você fala um benefício da tatuagem, eu falo um malefício. Não, eu não vim defender a tatuagem, pastor. Eu só, qual é o tema? Mas você me apresenta um benefício da tatuagem. Mas calma. Qual é o tema do debate? Tatuagem é pecado? Não. O que traz benefício faz bem, o que não traz não, mas eu não tô pecado. falando de benefício ou malefício. A pergunta, o debate poderia ser, tatuagem é benéfica ou maléfica? Aí é outra história. Não é o tema. Mas espera um pouquinho. Não é um pecado a gente fazer coisa que seja maléfica? Sim, então me fala um malefício. Pronto, eu comecei já, exibicionismo. Mas como é que o pastor sabe? Como é que pastor... E aquelas tatuagens que as pessoas mal veem? A maioria tá em lugares ocultos que não se veem. Que exibicionismo seria esse? Quando vai numa praia, mostra. Aí tá exibindo o corpo geral, pastor. Aí você for. É que o pastor tá indo pra um lado, vai exibir o corpo de maneira geral. É perigoso isso. Não é a maior parte das pessoas fazem num lugar que não se vê. Não é isso. A maior parte, pastor. A maior parte. Com certeza. Não, mas aí não é também o tema. Então, é que eu tô entrando na dele. Então, a questão é a seguinte: quando o senhor fala malefício, o exibicionismo, então é o mesmo pecado da pessoa que faz, às vezes, musculação pra se mostrar. Também. Então não é tatuagem, pastor. Aquele que faz para um exibicionismo também é. Então seria o mesmo nível. Exato. Ou a roupa curta, ou enfim. Agora, quando você faz musculação, a gente pode entender o malefício quando faz para exibicionismo. Concordo. Agora, mas também a musculação pode ser por uma questão de saúde corporal, para benefício do corpo. Há um benefício na musculação. Agora a tatuagem, eu quero saber um benefício. Pastor, a sua barba está bem aparada. Qual é o benefício disso? Eu tenho uma boa aparência. Então, higiene pessoal. Aparência.
e higiene pessoal. Aparência. Aparência é uma coisa, exibicionismo é outra. Às vezes, por exemplo, eu tenho aqui, eu não tenho tatuagem, tá bom, gente? Não estou defendendo fazer. Tô dizendo que não é pecado, é que o pastor tá indo pro outro lado, mas vamos junto. Eu me acidentei, meu fêmur foi quebrado, tenho um rasgo aqui da minha bacia. Ganhei, eu tenho uma prótese na bacia. Uau! eu tenho uma prótese no fêmur. Pronto, vamos debater quem tem mais prótese. Enfim, eu tenho aqui da minha bacia até o joelho uma haste intramedular e a minha pele ela é totalmente sugada pra dentro e até aquele racho de cicatriz. Eu não me importo, mas imagina uma mulher que se acidente dessa maneira, ela precisa fazer um procedimento estético que vai marcar o corpo dela pra tentar tirar aquela cicatriz. Se ela não conseguir, ela puxar uma tatuagem ali, isso não seria benéfico pra ela? Pro emocional dela? Ou isso é pecado? Pronto, já que o senhor quer entrar nisso, vamos entrar nisso. Eu veria mais um malefício aí. Vamos lá. Ser benéfico pra melhorar a moral dela? Não é moral, é o emocional. O pastor tem sentimentos? O pastor acredita em bons sentimentos? Você tá falando de benefício. Sem dúvida. Uma mulher, ela tá com a mesma cicatriz que depois eu mostro pro senhor, de perna de fora a fora, eu não ligo, eu não me importo de verdade, mas uma mulher, e ela precisa corrigir costurou isso. Ali, você fala. É uma costura horrível, ela precisa corrigir isso, ela vai precisar tatuar o corpo dela, isso é benéfico ou é maléfico? Você respondeu, porque você disse que ela precisa, tatuagem ninguém precisa. Não, mas aí, peraí, pastor, aqui o senhor diz, me dá um benefício de tatuar, acabei de falar, apesar de não ser o tema, acabei de falar. Mas pra quê? Pra cobrir uma aparência no corpo que ela acha que... Sim, que é uma cicatriz horrível, pastor. Qualquer mulher vai no cabeleireiro pra ficar melhor. Qualquer mulher, tô falando, vai se cuidar. E se ela precisar tatuar pra poder cobrir aquela coisa horrorosa que tá ali, de um acidente que ela teve, que ela cometeu. Mas qual é o padrão pra julgar que é horroroso aquela cicatriz? Ela seria o mesmo padrão pra julgar que a tatuagem olhar ela e olhar, porque eu sei. É que a gente tá fugindo um pouco do tema. Mas nos olhos de um, é horrível aquela cicatriz. Nos olhos do outro, é horrível aquela tatuagem. Então é nos olhos. Então o pecado não é a tatuagem. Mas se a questão é resolver o que os olhos de outras pessoas vão ter sobre ela... Sim. Então a gente tá falando a mesma coisa, pastor, não é pecado. E não é nem ilícito em alguns casos. O senhor falou de benefício, eu acabei de citar um. Se o senhor não vê como benéfico isso... E tatuagem é feito pra mostrar. As pessoas fazem pra mostrar. Um ou outro quer fazer muito a tatuagem por uma questão cultural, religiosa, os pais não querem, tá? Então faz um lugar mais escondidinho. Mas o desejo, se pudesse, não tivesse um fator cultural em cima e religioso, faria na testa. Porque, na verdade, quer fazer para mostrar aquela tatuagem. Todo mundo que faz quer mostrar. Ela vai pagar, vai sofrer. O pastor ali, o Pipão, ele mesmo se contradiz, ele falou que naquela época se mutilava. Tatuagem é uma mutilação. Quem é que faz tatuagem e fica lá rindo, feliz? Machuca, dói, inflama às vezes. Tem alguns dias, às vezes tem febre. Quem faz tatuagem é mutilação também. Então, aqui tem um princípio. O princípio de que a pessoa precisa se apresentar e mostrar aos outros a boa obra de um interior, de um coração renovado, de uma mente pura. É isso que ela tem que trabalhar, o interior dela, para exibir isso às pessoas. Okay. Então há uma substituição. Se exibe na aparência e não se preocupa com a exibição do interior. Por exemplo, eu leio pro pastor Apocalipse 3:2, não é nem o 19, o 3:2. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, isso é Jesus falando, e dele nunca mais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus e também Forçou do meu barra, novo... Calma, aí não tem nada a ver com tatuagem. Deixa eu terminar a pergunta. Escreverei nele não tem nada a ver com tatuagem. Então, pode responder. Já respondi. Então. Não, eu não fiz a pergunta. Eu só li o texto. Tá bom, então fala. Usando esse texto e Apocalipse 19, que no vestido e na coxa dele tem escrito Rei dos Reis, Senhor, tem escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Analogia ou literalidade, leve como quiser. Tem ali escrever sobre, escrever na coxa, escrito na coxa, escrever sobre. Então, o escrito que Jesus diz lá pode... é análogo. Então, Jesus ia usar uma analogia de um pecado, que o outro irmão disse ali. Escreveu na pele é escravo. Pera lá, então Jesus está nos escravizando ou está nos salvando? Vamos entender esse texto. Está confusa a pergunta, mas deixa eu falar com você o seguinte. Ele escreveu sobre nós e está escrito na coxa. Faz analogia ou literal? Faz muito. Então, me responda. Não é tanto faz. Analogia é uma coisa, literal é outra. Quando eu digo tanto faz, eu não sei como o senhor vai interpretar. Deixa eu engrossar a pergunta do Apocalipse 3:12, 19:16.
Tá, aí você falou, não, mas escrever sobre ele não tem a ver. Tá, temos o problema do Apocalipse 14:1. O Apocalipse 14:1, quando fala dos 144 mil, tá escrito assim, ó. Eles têm escrito na testa o nome. Então não é só uma questão... Então como é que fica essa questão? E será que nós estamos imaginando, então, que esses 144 mil vai estar um nome escrito aqui na testa, tatuado? O senhor crê que isso? A marca da besta é um sinal na testa ou na mão? Sim. E por que a de Deus não? Que o texto é o mesmo. Mas, então vai ter o nome escrito. Literalmente, as pessoas vão andar com o nome escrito. Não, então, ainda que não tenha, é um escrito, tá falando escrito. Então, o que ele repudia... Então explica aí, vamos lá. Coxa é a parte de fortalecimento da perna, que sustenta a perna e o corpo. Sim. Estará lá o nome do meu Deus. Sim. As pessoas serão sustentadas pelo nome do meu Deus. Certo. Terão na testa o nome do seu Senhor. A mente é que dirige todas as coisas na vida humana. Amém. São pessoas que terão na testa, na mente delas, o nome do Senhor pautando a vida delas e o comportamento delas. Então tem muito a ver o escrito, seja literal ou seja analógico. Apocalipse é 90% analogia. 80%, Pastor, 90%, não tem o tá número certinho científico. E eu tô contigo. Eu tô falando. Então, não dá para usar Apocalipse para defender escrito. Peraí, deixa eu reformular. Na coxa, me permita, na testa. Me permita e me desculpe, então. Vou tentar reformular de novo. Jesus usa uma analogia para ter todo esse comparativo lindo, que eu concordo, uma analogia. Por que ele usaria uma analogia de escrito na pele se isso fosse tão errado e tão pecaminoso? Pronto, essa é a minha pergunta. Eu vou usar uma analogia pecaminosa pra vocês, viu? É na testa, é na coxa, é sobre você. Escrito na testa, escrito na coxa, escrito sobre você. Mas isso é uma analogia, ok. Mas uma analogia que é tão repudiada, segundo a sua visão, por que ele usaria essa analogia? Pronto. Não, você tá colocando coisa que eu não falei. Analogia então, repudiada. Analogia, você usa uma figura de linguagem. Mas por que ele usaria essa figura da tatuagem? Do escrito sobre ele e sobre a testa? Por que ele usaria a figura? A escrita não é tatuagem. A tatuagem usa a escrita. Ele não usaria a escrita, que é uma tatuagem. Não, escrever, a escrita é outra tatuagem, coisa. Não tem nada sobre, a ver com tatuagem. Tatuagem é escrever sobre a pele. E ali tem referência em Apocalipse 3, 14 e 19. Tatuagem é marcar a pele, seja como escrita ou como imagem. Seja mas como uma escrita não tem nada a ver com tatuagem. Ai, meu Deus. Então, tá bom. A pessoa coloca no corpo: eu amo meu pai. Eu amo meu pai. Fala pro pai, eu te amo, que vale muito mais do que marcar no corpo. Mas aí no caso a escrita é uma tatuagem. Minha pergunta não foi respondida. Se for na pele, sim. Então, Jesus, de maneira análoga, ele fez uma analogia na testa, fez uma analogia na coxa, e pode? Analogia, sim. Escrita. Então a escrita não é pecado. Você sabe, não é pecado. Veja bem o sentido de escrita à luz da palavra de Deus e da literatura. Tudo bem. Escrita é uma marcação. Escrita é uma marcação para registro. Para ficar registrado e ser conhecido por todos. Isso é escrita. A gente escreve um livro, eu tenho alguns livros escritos há 30 anos atrás, está registrado, e quem pegar hoje vai entender o que eu pensava há 30 anos atrás. Então na pele não tem problema. Escrita é um registro. O que Deus está falando, na coxa escreverei, farei um registro. A força do meu povo será o nome do peraí, só um minuto. Quem aparece com a escrita na coxa não é o povo, é Jesus. Não, Jesus sim, tá certo. Entende? Dificilmente você vai achar uma pessoa que começa a fazer tatuagem com 70 anos de idade. Verdade. Pode ser quem começa. Verdade. Então é coisa da juventude que começa. E depois alguns continuam a vida. Então, se arrependem depois. Eu vou frisar de novo, tipo começo, meio e fim. Falei isso no começo, vou falar agora que tá no meio, quase indo pro fim, vou falar no fim. Tô dizendo que eu sou a favor da tatuagem, tô dizendo que não é pecado e eu não consigo crer respeitosamente esse nível de erro que é tatuar a pele. Mas eu não tô aqui incentivando ninguém a tatuar. Quando alguém me pergunta, pastor, posso fazer tatuagem? Eu pergunto, por que você quer fazer tatuagem? Por que você quer fazer? Porque essas perguntas os jovens fazem muito. Fazem. Aí eu tento entender naquele jovem qual é o objetivo e falar, seus pais aprovam, como é que tá a situação aí. Então tem todo um contexto que não dá pra tratar aqui pelo tempo, mas eu não posso dizer que é pecado jovem, e nem demonizar tanto. Que pastor perguntou pra você e você falou pra ele, pode. Se teus pais aprovam, se tá tudo bem, é uma tatuagem lícita, tal, então pode. E daqui 20 anos, quando ele estiver pensando nessa tatuagem com a maioria das pessoas que tá aqui, se não todas, aí ele se vira. Aí ele vai lembrar do pastor dele, quando ele lembrar da tatuagem, fala, pô, gastei um dinheiro num negócio que agora eu tô ficando velho, minha pele tá ficando enrugada, tá ficando um monstro na minha vida. O que era uma borboleta virou uma lagarta, ficou horrível na minha vida. E meu pastor me recomendou que eu podia. Aí é palavras do pastor que diz que eu recomendei, que eu falei pode.
Aí você vai dizer que não o senhor tá pode? lendo o futuro aí. Mas você vai dizer que não pode? Eu vou dizer que não é pecado, mas eu quero entender o porquê. espera um pouquinho. É que o pastor me interrompe todo não, momento. mas eu não comecei- consigo concluir um raciocínio. Sabe por que eu interrompo? Vai lá, Porque fica você à vontade. coloca algumas palavras na minha boca que eu não falei. Como o senhor acabou de fazer. A minha primeira palavra Vamos lá. foi de que há pecado contra Deus e contra si mesmo. E a tatuagem se enquadra no pecado contra Eu si mesmo. discordo, mas tudo bem. É um pecado contra si mesmo. Discordo. Quiser argumentar por que você discorda, por que não é um pecado contra si mesmo? Então vamos lá, O biblicamente, senhor me por que, deixar que é falar contra até- si mesmo? É. Por que é contra si mesmo? Qual que é o texto bíblico? pra Eu isso? vou ficar sempre dando volta, mas eu vou para outro para não falar do exibicionismo, que já é uma referência de princípio e valor que tem que ser aplicado na situação. Vou falar outro, que ele também mencionou sobre a cicatriz, e foi citado aí. É um paliativo para problemas de aceitação. É um paliativo. Efésios 2:10 diz: somos obra-prima de Deus. Foi Deus quem nos fez o que somos agora. Não é quando nós nascemos, o que somos agora. Se aconteceu alguma coisa, tem uma marca, uma cicatriz, foi Deus que permitiu ou fez aquilo na gente. E nós não precisamos de uma tatuagem para ter uma aceitação pessoal. E isso é um pecado que eu faço contra mim mesmo. Para eu estar bem emocionalmente, eu vou precisar fazer uma tatuagem. Só que amanhã eu não estou bem emocionalmente, eu vou ter que fazer outra. Ok, pastor Rocha. Posso falar até o final? Não, até o final também não. Até o final. Da sua fala, eu pode. falo mais um pouco. O senhor falou, se eu tô bem, se vai me saciar emocionalmente, isso não é bacana. Peraí. Então eu não posso marcar a pele pra estar melhor, porque isso vai ferir um princípio que o pastor defende que está errado. Mas eu posso deixar o meu emocional ferido, que também faz parte de corpo, alma e espírito? Porque isso eu não entendo. O pastor falou, não, pra eu ficar melhor emocionalmente, não, isso aí não pode. Como se o emocional fosse desvalorizado. Peraí, então o corpo é mais valorizado que o emotivo? Entrando no que o pastor está dizendo. Então eu rebato com uma pergunta. Eu volto, paliativo. Por favor. Paliativo. Emocional tem que ser tratado. Mateus 11:28-30. Legal. Vinde a Tomai mim sobre os vós, cansados. vinde a mim os que estão Sim. cansados e sobrecarregados, está falando de alma. Encontrareis descanso para o vosso emocional. Estou parafraseando. Para a vossa alma. Então é um paliativo. Em vez de eu me refugiar em Deus e me aceitar e buscar um conforto em Deus e me valorizar com isso, eu vou buscar numa tatuagem esse conforto que eu deveria Pastor, buscar em é um Deus. procedimento estético. O senhor está falando de procedimento estético. Se a mulher cicatriza ali, ela não pode corrigir isso, porque ela vai estar ferindo, se exibindo, ou ela não precisa disso, está ferida ali o rosto. Não pode. Se ela depender de fazer uma tatuagem para se sentir bem, ela não está fazendo o melhor para a vida dela. E a pessoal da sobrancelha, que até agora não chegamos nesse ponto. Na sua igreja, Eu não as vejo mulheres isso como uma fazem... tatuagem. Eu não entendo. Mas Não, tá é- marcando a pele. Não. Mas é uma tatuagem na sobrancelha. Ele desenha a tatuagem. Desenha uma sobrancelha no lugar da Não, sobrancelha. então a gente vai falar sobre depilar, vai falar... Não é esse. Não, sobre tatuagem. Então. A micropigmentação. Não, mas você não pode categorizar, isso aí pastor pode. César, eu entendo que a gente não pode categorizar tatuagem como uma correção na sobrancelha, por exemplo. A sobrancelha tem uma função para o organismo. E quem não tem a sobrancelha perde essa função. Eu não sei agora definir cientificamente, mas há uma proteção. Eu já li a respeito disso. Então, mas a função Pro é o organismo. pelo. É Sim. o pelo. A sobrancelha. Não, é uma O desenho proteção- não tem pelo. É uma E aí? proteção visual também. Certo. Tem ligação com o campo visual. Certo. Então não tem a marca aqui, tem um prejuízo no campo visual. Não, então eu complemento de novo a mesma pergunta. A pessoa tá com a sobrancelha, tá com os pelos, mas ela quer corrigir, melhorar, e ela faz uma definitiva, que é desenhar a sobrancelha, deixar ela esteticamente mais bonita. Isso pode? A musculação não é desenhar o corpo? Sim. Eu disse que não tem problema. Então pode. Quando é... Pode, mas isso não é a tatuagem. A tatuagem que todo mundo que está assistindo aqui, ouvindo, pensa, é a borboleta pigmentada, é uma frase, eu amo. Então Corinthians. o problema do isso pastor que é com tatuar. desenho, Não, desenhar a gente no fica corpo. pegando uns negócios assim, Não, pontuais, quero pra entender querer de verdade. trazer para isso que é o contexto geral. Então eu pergunto, o Quem tá- desenho eu no me corpo que é o preocupo- problema. Eu me preocupo com quem está assistindo o programa também. e ouvindo. Também. Então as decisões que vão tomar podem ser pela nossa fala aqui. E a tatuagem que diz Senhor Jesus Cristo é o Senhor e Salvador? Aí pode. Não. Também não? Não tem boca para falar? E se ele Fala. for mudo? Jesus não mandou tatuar, ele mandou pregar.